as 20 frases de Deus para meditar e inspirar. Nesta seleção de frases ditas pelo nosso Deus em diversos momentos da palavra dele, ele disse e ainda diz nos dias de hoje. Sua palavra permanece e não há nada nos céus nem na terra que não obedeça à sua voz. Nosso Deus é poderoso e quer que nos relacionemos com ele. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, ele faz. Em meio à escuridão, Deus ordenou que houvesse luz. E desde que a luz passou a iluminar, não existe trevas que possa resistir. Assim é a palavra de Deus nos nossos corações. Ao ouvirmos, meditarmos, somos iluminados e não há escuridão capaz de apagar a palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A palavra de Deus é criativa, assim como a semente que depois de plantada gera frutos. A palavra de Deus semeada na nossa vida gera frutos bons, frutos do Espírito. Assim, de tudo, a palavra de Deus é vida e não morte, é criativa e não destrutiva. Só vida pode gerar vida, e a fonte de toda vida vem da palavra do Deus vivo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, disse Deus: haja iluminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações de dias e anos. Deus estabeleceu o tempo e o firmamento. Assim como ele separou o dia e a noite, devemos gerir o nosso tempo de uma forma organizada. Há tempo certo para todas as coisas. Há tempo de semear, tempo de colher, tempo de trabalhar e tempo de descansar. Às vezes corremos contra o tempo ou achamos que não temos tempo para realizar certas coisas. Mas lembre-se, nosso Deus é o Deus do tempo. Toda força e todo o poder está em suas mãos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz assim: e disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. E assim é impossível olhar para um animal e não reconhecer o quão poderoso é o nosso Deus. Quantas espécies, tipos e formas de vida, dentre todos os animais, Deus nos deu autoridade. Este poder deve ser exercido com respeito e amor aos animais. Quando cuidamos dos animais, estamos tratando com zelo a criação divina. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Temos o poder de criar coisas, passarmos conhecimento e dominarmos tudo o que há na terra. Esta condição é a prova do quanto o homem é importante na criação divina. Tudo foi criado para nos agradar. Sabemos deste amor. Devemos reconhecer o quanto ele já fez por nós.
Antes de tudo, Ele já nos amava. Gênesis capítulo 9, versículos 16 e 17. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Deus é fiel em sua promessa. Depois do dilúvio, Deus prometeu que não destruiria a terra com água. Quando olhamos um arco-íris, vemos a promessa de Deus e seu cuidado ao manter a sua palavra. A sua bondade foi além do arco-íris, ao entregar o seu próprio filho por amor a nós. Jesus é a nossa aliança entre nós e o Pai. Através desta grande aliança, somos salvos. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez uma grande promessa a Abraão. Através da sua linhagem, surgiu o povo de Deus. Coisas grandes fez o Senhor no meio do seu povo. Ao sair da terra da sua parentela, Abraão não tinha ideia o quanto seria abençoado. Deus faz assim conosco, nos abençoa de maneira inimaginável. Deus sempre faz mais do que podemos fazer. Suas bênçãos estão acima dos nossos entendimentos. Por sabermos disto, devemos nos entregar e confiar em Deus. Seus planos são maiores do que os nossos, e suas bênçãos são maiores do que podemos imaginar. Creia, meu irmão. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: e assim será a sua descendência. E assim foi a descendência de Abraão, inumerável. Desta quantidade de estrelas que foi a descendência de Abraão, surgiu a estrela da manhã, Jesus Cristo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Na Bíblia, temos acesso à promessa de Deus para as nossas vidas. Nosso Pai é abençoador e nunca nos deixará em falta. Se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Leia a palavra de Deus e tome posse das suas promessas. Assim como Abraão, você ficará surpreso ao ver o quanto Deus é bom. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus disse a Moisés aonde estava colocando seus pés. Terra santa, momento sublime na presença de Deus. O momento foi tão intenso que Moisés só percebeu que estava diante da presença de Deus depois de advertido. Com a atenção redobrada, Deus revelou a sua vontade. Devemos estar atentos à voz de Deus e discernir aonde estamos colocando os nossos pés. Deus é o nosso Senhor. Deus é o mesmo da época de Moisés e continua a agir no nosso meio.
Por isso, devemos ter cautela e sermos respeitosos aonde colocarmos os nossos pés, porque Deus está conosco. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo que tornou Abraão pai de uma grande nação, com uma descendência incontável. É o Deus de Isaque, o filho da promessa. É Deus de Jacó, que foi a patriarca das 12 tribos de Israel. É o seu Deus que faz maravilhas, abençoa e protege. Nosso Deus permanece fiel às nossas promessas, independentemente do tempo. Ele é eterno e sua palavra permanece para sempre. Através de gerações, Deus nunca abandonou os seus filhos e não te abandonará. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Com esta expressão, Deus mostra o quanto é absoluto. Ele não pode ser controlado pelo tempo nem pelas coisas. Deus é Deus. Desta forma, Moisés obedeceu à sua vontade e apresentou o que tinha sido ordenado a Faraó. Certamente, o Deus Eu Sou abalou as estruturas do Egito, nação mais poderosa da época. Depois de tudo o que ocorreu no Egito, todos os hebreus e egípcios tiveram que reconhecer que Deus é poderoso e não há quem possa impedir a sua vontade. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus quer falar contigo. Esteja sensível à voz de Deus. Assim como Deus falou com Samuel, Ele quer falar contigo. Samuel não tinha experiência, mas servia a casa de Deus com sinceridade de coração, mesmo sendo pequeno de idade. Seu coração já era grande e isso agradou a Deus. Ele capacita os escolhidos, e foi assim como o profeta Samuel, desde quando atendeu o chamado de Deus, o pequeno Samuel cresceu e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Você também pode se tornar um grande instrumento nas mãos do Pai. Esteja disposto a obedecê-lo, a buscá-lo, e certamente Ele irá falar contigo. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa: poder, vitalidade e dinheiro. Dentre todas as coisas, escolheu pedir sabedoria para governar o seu povo. Isso agradou os olhos de Deus, que deu o que pediu e abençoou ainda mais. Este trecho nos dá uma referência importante do que devemos pedir a Deus. Temos acesso a Ele através de seu Filho,
Jesus. Claro, Deus não dá nada que pode nos prejudicar ou que possa nos afastar da sua presença. Por isso, desejar estar perto do Pai é a mais sábia das decisões. Lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, fala assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Quem obedece a Deus desagrada o diabo. Jesus disse que o caminho era estreito, por isso devemos manter com humildade e sermos totalmente dependentes de Deus. Ser uma referência nos exige responsabilidade e esforço. Quanto mais ganhamos, mais somos cobrados. Por isso, a cada dia que crescermos em Cristo, é uma nova luta de fé em fé e de glória em glória. Deus é nosso refúgio e podemos recorrer a Ele a qualquer momento. Vencemos, pois Cristo venceu primeiro e está à nossa frente. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aleluia! Este trecho é um dos momentos mais sublimes do Filho de Deus na terra. Para cumprir o que estava nas Escrituras, Jesus foi batizado por João Batista. Ao sair das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele e o próprio Pai reafirmou o seu amor pelo Filho. Como seguidores de Cristo, devemos perseguir isto, agradar a Deus em todas as coisas. Quando procuramos agradar o Pai, estamos colocando Deus na frente das nossas vontades. Deus se agrada quando colocamos a sua vontade à frente das nossas vidas. Que o Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida e que Deus possa te abençoar mais e mais, meu irmão. Lá em João, capítulo 14, versículos 6 e 7, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, me conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus, depois de falar o que sucederia, deixou todos os discípulos desnorteados. Dado o momento, Tomé faz uma pergunta em busca de direção: Senhor, não sabemos para onde vás. Como então podemos saber o caminho? A resposta de Jesus foi esta palavra poderosa: Ele era o caminho, o sacrifício que daria acesso direto ao Pai, a verdade imutável e absoluta, o único caminho que leva à vida eterna. Que possamos caminhar sobre esta verdade. Aleluia! Lá em João capítulo 14, versículos 12 e 14, digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenham realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Nosso Deus é poderoso. Ele nos enviou seu Filho para que através dele
pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Através de Jesus fomos alcançados pela graça. Ele nos deu autoridade para espalharmos a mensagem que salva e liberta. E disse mais, que poderíamos fazer grandes coisas em seu nome. Para começar a fazer a vontade de Deus, basta somente uma coisa: crer em Jesus e no seu sacrifício por nós. Quem crê no Filho também crê no Pai. E no que fizermos no nome do Filho, o Pai será glorificado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminarmos do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! No meio da escuridão, Deus deu a ordem para que a luz viesse à existência. Assim como na criação, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, temos o nosso coração iluminado por Ele. Através de Jesus Cristo, temos acesso à glória de Deus. Jesus é a luz que ilumina a nossa vida, e não há trevas que possam prevalecer quando Ele entra em nossos corações. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Através de Jesus Cristo, nossos pecados foram colocados na cruz. Ele mesmo se colocou como sacrifício diante do Pai, para que o nosso nome fosse limpo pelo seu sangue. Assim como os sacerdotes da época apresentavam sacrifícios no templo, Jesus, o grande sumo sacerdote, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo, e desta forma fomos alcançados e libertos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus já nos deu a maior prova de amor que pode existir. Entregou seu Filho por amor a nós. Como não crer na sua palavra? Porque andar preocupado se o próprio Deus diz que nunca nos abandonaria? Temos que reavivar os nossos corações com as promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e não é homem para mentir. Se colocarmos o seu reino como primordial nas nossas vidas, Ele há de suprir todas as coisas. Confie em Deus. Creia em Jesus, porque o Senhor é o único caminho. Deus é o único caminho. É a verdade viva. Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus transborde em vossas vidas.